Meus queridos irmãos, hoje, terça-feira, mais uma vez, reunidos aqui para meditarmos na santa e boa palavra do Senhor. Estamos meditando nesta semana de Páscoa nas 7 palavras da cruz. E hoje nós vamos meditar na terceira palavra, que tem grande importância para as nossas vidas. Vamos, neste tempo de Páscoa, meus amados irmãos, celebrar com os nossos corações recheados de gratidão. Porque neste mundo tão perverso, neste mundo tão estranho, e que a cada dia parece mergulhar num poço sem fundo, distanciando-se cada vez mais de tudo aquilo que Deus tem de bom para nós. Esta semana, semana de Páscoa, tempo de passagem. No Velho Testamento, é a libertação do povo hebreu do Egito, depois de 400 anos de escravidão. Para nós, os cristãos, a Páscoa é a passagem de uma vida sem Deus para uma vida com Deus e em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi então imolado, se deu, para que a gente nele encontre vida e vida em abundância. Nós vamos, meus amados irmãos, neste momento, louvar a Deus, cantar louvores a Deus. E com o nosso louvor, nós estaremos dizendo: obrigado, Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor nos tem feito. E então voltaremos para meditar na terceira palavra de Deus na cruz do Calvário. Estou
Meus amados irmãos em Cristo Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 19, verso 25 até o verso 27, nós vamos encontrar o registro de quando o Senhor Jesus disse para o seu discípulo amado: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Meus amados irmãos, nós não temos garantia, porque a Bíblia em nenhum momento nos revela o nome desse discípulo amado. Mas a tradição cristã costuma dizer que é João. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o fato de que provavelmente Deus não queria mesmo que o nome fosse conhecido. Porque penso eu que Deus está dizendo para nós, de uma forma muito delicada, que nós somos os seus discípulos. A igreja de Jesus forma os discípulos de Deus e todos nós somos amados do Senhor. Por que razão? Porque entre as muitas coisas que a gente pode aprender com esta expressão de Jesus ao seu discípulo amado em relação à sua mãe Maria, eu quero destacar aqui 2 pontos importantes para a gente meditar nesta semana e em especial no dia de hoje, terça-feira. A primeira é que Deus ali encarnado em Cristo Jesus, na dor e no sofrimento pelo nosso pecado, assumindo as nossas culpas, as nossas mazelas, os nossos erros, pendurado na cruz, ele encontrou em seu coração espaço para se preocupar com a sua família. Porque Maria, naquele momento, sem dúvida nenhuma, representava e representa a família que o educou, a família que o criou, a família que o protegeu. E naquele instante, ele revela, meus amados irmãos, a importância da família. Quando o nosso Deus, ele abençoa as famílias, no Velho Testamento, quando diz ao patriarca: em ti serão benditas todas as famílias. Quando ele diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e formará com ela uma só carne, a família está mesmo no coração de Deus. É um projeto de Deus, é uma preocupação de Deus. E neste momento, ele demonstra afeto, carinho pela sua família. Nós devemos amar as nossas famílias, devemos cuidar e zelar dos nossos familiares, nós devemos proteger a nossa família, não é? O que dói na mãe deve doer no filho, o que dói no esposo deve doer na esposa, e assim sucessivamente. A família deve estar unida em amor, ajudando uns aos outros, se perdoando, não é? Porque a família faz parte da preocupação e do coração de Deus. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui, ainda pensando nesse aspecto de família, é o cuidado que Deus tem com a igreja. Observe, principalmente nós, que somos cristãos de tradição protestante, nós cremos que Maria teve outros filhos com José, que Jesus foi um dos filhos, mas que ela teve outros filhos, e isto em nada, em absolutamente, diminui a dignidade, a honra e a grandiosidade, a importância de Maria na vida da igreja de Jesus Cristo.
Afinal de contas, o próprio Cristo diz que ela é bem-aventurada entre todas as mulheres, não é? Mulher escolhida para ser ali o meio pelo qual Deus se fez carne e habitou entre nós. Sem dúvida nenhuma, uma vida de coragem que deve ser amada, respeitada por todos nós. E é o fato de que ela se tornou esposa de José, em nada, em absolutamente nada, diminui a sua dignidade. Até porque uma mulher casada está dentro dos padrões da moral que o Senhor Deus deseja para todos nós. Mas pensando desta forma, eu vejo aqui a beleza desta palavra, quando o Senhor Jesus entrega a responsabilidade do amparo, do cuidado de sua mãe a um dos seus discípulos. E para mim, não resta dúvida que naquele momento da história, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, representavam a igreja, a vida da igreja que nascia no Novo Testamento. E então Jesus estava entregando a responsabilidade, o cuidado de sua mãe para a igreja. Meus amados irmãos, a igreja ocupa espaço importante no projeto de Deus. Não é sem razão que ele vai de fato instituir a igreja. No capítulo 2 do livro de Atos, a igreja é o meio pelo qual Deus se revela ao mundo, e é a igreja que ao longo de 2000 anos tem gerado filhos para Deus. Nós somos gerados em Cristo Jesus pela pregação do Evangelho, e quem prega o Evangelho é a igreja. Quem mantém a história da fé cristã viva, eficaz, ao longo dos anos, é sem dúvida nenhuma a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, hoje vamos destacar nesta palavra de Jesus estes dois aspectos que para mim é de grande importância. Jesus se preocupa com a família, mãe, pai, filhos, esposa e esposo, e nós devemos valorizar a família na qual Deus nos colocou. Nós devemos amar a nossa parentela, e nós devemos cuidar da nossa parentela. E o segundo aspecto, a importância e o valor da igreja na nossa vida, na nossa história, não é? É a igreja, instrumento de Deus para propagar o Evangelho e anunciar a graça do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a igreja deve fazer parte da nossa vida, da nossa história, do nosso coração, deve ser alvo do nosso amor, do nosso respeito e da nossa consideração. A igreja é importante na nossa vida e na nossa história. Pensando assim, meus amados e queridos irmãos, vamos seguir adiante durante esta semana, meditando e celebrando com alegria e gratidão o amor e a graça de Jesus. Vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas agora diante do Senhor, invocar a sua graça e buscar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, todo santo, todo poderoso, nesta hora, Senhor, nós queremos pedir a tua graça em favor das nossas famílias, em favor do esposo, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe, do avô, da avó, do genro, da nora, do sogro, da sogra. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas famílias. Salva, Senhor, a nossa parentela, aqueles que ainda não se confessaram pecadores e ainda não se colocaram diante do Senhor como necessitados da tua graça e da tua misericórdia. Salva, Senhor, a nossa parentela, salva a nossa família, salva as nossas casas, Senhor, deste mundo tão cruel. As famílias têm enfrentado lutas tão terríveis,
Nós estamos vivendo numa sociedade que desvaloriza a importância da família, a importância do amor familiar. Pai bendito, abre as tuas mãos e derrama bênção sobre as famílias da terra. Mas também te pedimos, ó Deus, e te agradecemos pela tua amada igreja. Igreja, Senhor, que tem proclamado o teu nome, sendo fiel à tua santa e poderosa palavra. Ó Deus bendito, continue a fortalecer a tua igreja ao redor do mundo e através dos anos, na proclamação e no anunciar da tua graça e da tua misericórdia, porque todos nós somos frutos do anúncio salvador da igreja. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado, Senhor, pela igreja onde o Senhor nos colocou. E nos ajude, ó Deus, a sermos servos fiéis ao Senhor, a cooperarmos com a igreja para que ela continue a atravessar os séculos, firme no anunciar do teu amor, no proclamar a tua graça, convidando as vidas humanas a se renderem à tua santa e poderosa misericórdia. Ó Deus bendito, nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.